lembrar como que foi, né, que a gente se conheceu, mas eu acredito que eu te achei ali na rede social falando de lei da atração, milagre da manhã, eu também sou dessa vibe e com certeza foi por isso que a gente se identificou. A gente se encontrou em algumas viagens, né? Então é muito bom estar com vocês. Obrigada pelo convite. Parabéns numa segundona, né? 9h30. São pessoas diferenciadas, né, gente, que está aqui na sala. Eu tenho uma linha muito forte agora, né, gente? A Mirla, minha Safira 25, ficou 1 ano e meio como pérola e tal, e agora deslanchou, desabrochou. Então, eu tenho ido mais vezes para o Nordeste. Eu sei que Fortaleza não tem nada a ver, acredito que a grande maioria também é, Lili, de Maceió, aqui da sala? Aqui a gente tem Bahia, a gente tem Maceió, Recife, Aracaju, um pouco de Sul, tá espalhado. Tem, Michigan, Estados Unidos, tá tudo espalhado. Estamos todos, eu penso em Fortaleza é Nordeste, né, gente? Muito longe, viu? É longe, mas a vibe de vocês é diferente, gente. Então, eu falei para a Mirla, minha segunda casa já é Fortaleza. Tô louca para abrir linha em Salvador, Alagoas, vou chegar aí. Gente, então assim, eu gosto de... tem tantas coisas, né, que a gente pode falar aqui, de convite, fechamento, mas sempre que me convidam para dar meu depoimento, ou até aqui dentro da nossa equipe, quando a gente tem os nossos seminários, eu sempre gosto de falar muito da minha história, né? Não porque seja algo, né, demagogia, ou que eu seja dona da verdade, não por isso. Mas é que eu acredito que seja uma história de uma pessoa comum, né? Como a grande maioria. Para quem não sabe, eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou formada em propaganda e marketing, né? Sempre tive o sonho de trabalhar em empresa, nunca tinha pensado em empreender na vida. Na minha família não tem ninguém que empreende, então eu nunca tive conhecimento, não tinha capital, enfim, né? Fiz minha faculdade, paguei minha faculdade, falei, não, quero trabalhar em empresa multinacional, quero crescer, viajar, ser uma gerente, uma diretora, eram esses meus sonhos, né? E aí me casei, então eu sou casada, e aí quando eu tive meu primeiro filho, que eu voltei da licença maternidade, passou a não fazer muito sentido tudo aquilo que eu queria lá atrás, né? Não sei se tem alguém aqui que é do corporativo, eu amava, né? Por isso que eu falo, não tem certo e errado. Eu amava fazer, mas aí eu não vi mais tanto sentido. Mas aquela coisa, né? Aceita que a vida é essa e sempre ficando ali naquela dualidade, sabe? Eu preciso ser grata pelo que eu tenho, mas também não é, acho que não é só isso, né? Acho que a vida não é só isso. Mas fui levando, né? E aí o Rafael foi crescendo. E quando ele estava com 4 anos, gente, eu sou meio perdida nas contas, tá? Mas eu acredito que quando ele estava com 4 anos, eu decidi, junto com meu marido, ter o meu segundo filho. E aí, quando eu estava grávida, o RH me convidou para fazer uma entrevista e ficar num lugar similar ao da minha chefe. E eu não queria ir de jeito nenhum na entrevista, gente. Eu comecei a falar para o meu marido, ai meu Deus, vontade de chorar, não quero ir, quero correr, né? Quem dirá passar na entrevista. E aí o Gabriel falou, Mônica, então tem alguma coisa errada, né? Porque se você trabalha, você não quer crescer, quer se esconder, como é que você vai ficar um maracujá na gaveta ali? E para quem é do corporativo sabe, né, gente? Isso não pega muito bem você falar que não quer crescer, não quer participar de entrevistas e tal. Eu tô vendo gente fazendo assim com a cabeça. E aí fui para a entrevista, né? E eu lembro que eu falava, meu Deus do céu, não quero passar. E ali no meio da entrevista, eu né, tava tudo caminhando para que eu passasse e assumisse o lugar. E eu lembro que eu falei assim para o meu chefe, tava a menina da RH, meu chefe, eu falei assim, olha, mas eu não sei se vocês entenderam, né? Eu tô grávida e eu não sei como vai ser quando eu voltar. E aí meu chefe virou para mim e falou assim, não, você tá grávida, mas são 4 meses, né, de licença maternidade, e depois vida que segue. E aí eu falei, cara, agora eu tenho certeza, não é isso mesmo que eu quero, né? Então não tem certo e errado, mas é que para mim parou de fazer sentido total. Só que assim, eu não tinha opção, né? Eu não tinha como jogar tudo pro alto. Eu falo que a minha vida condizia exatamente com o meu salário. Aliás, até conhecer Caio Carneiro,
eu não sabia nem o que era reserva de emergência, gente. Então, eu ganhava X e gastava 2x, né? Estava sempre endividada, correndo atrás do rabo. Mas eu falei, quer saber? Né? Eu vou ter o meu filho, não faz mais sentido, eu vou começar a olhar para o lado. E aí foi quando eu comecei a ler coisas novas, foi quando eu li O Segredo das Mentes Milionárias, eu li O Negócio do Século XXI, eu fui fazer um programa de coaching, porque eu falei, eu preciso mudar minha vida, né? Eu não... É o que eu sempre falo para os convidados nos planos. Às vezes a gente quer fazer uma mudança grandiosa na nossa vida e a gente acha que realmente tem que ser algo, meu Deus, né? Só vou ser feliz se eu fizer esse curso, sei lá, emagrecer, mudar de trabalho, mudar de casa. Não, às vezes é 1 milímetro que você muda e ajusta ali a rota inteira. E aí eu falei, quer saber, eu vou começar a cuidar primeiro da minha saúde, porque eu tinha me abandonado, né? Eu trabalhava na área comercial, eu iniciei na área de marketing, depois migrei para a área comercial. Então, eu visitava muito cliente. Em São Paulo, gente, eu vivia mais dentro do meu carro do que fora. Comia McDonald's o dia inteiro, não bebia água, era assim, um arregaço, né? E eu falei, quer saber, eu vou cuidar da minha saúde. Eu era seguidora da Elaine Violini por conta da maternidade, nunca tinha falado com ela, nunca tinha mandado um direct, nada, mas eu era muito fã, né? Por quem ela era como mãe, essa questão dela da disciplina, ela sempre foi assim. E aí eu vi ela emagrecendo no Instagram. Ela não falava muito, mas ela estava cada vez mais magra, a pele mais bonita, né? Brilho nos olhos. E aí eu mandei uma mensagem para ela. E aí, gente, assim, ó, a primeira dica que eu vou dar aqui do nosso bate-papo, tá? A Elaine com 3 meses de negócio, porque eu mandei mensagem para ela em março. Ela entrou na Junesse em janeiro. Então, ela tinha 3 meses de negócio e ela já fazia o trabalho bem feito. Porque eu mandei uma mensagem para saber de um produto, né? Eu falei, Elaine, eu tô vendo que você está emagrecendo, você tem alguma coisa para indicar? Porque já que ela era uma influenciadora. E aí ela falou assim, olha, é um programa, né? Quem conhece? Um programa de controle de peso de uma multinacional americana. E aí eu falei, eu achava que era um remédio, gente. Olha, eu era zero saúde, zero suplementação, nunca tinha tomado um colágeno na vida. E aí eu estava muito antenada, né? Eu estava curiosa. Por isso que a gente não pode negligenciar ninguém da nossa lista, porque a gente não sabe o que as pessoas estão passando. E eu falei assim, que legal, né? Um produto americano, mas é uma representação comercial? Eu fiz essa pergunta para ela. E ela falou, vamos tomar um café? E aí eu sentei com ela na sede aqui em São Paulo. Ela não sabia explicar absolutamente nada, assim, era só brilho nos olhos. Porque ela falou para mim que o Nara tinha mamão, ela falou que no Brasil tinha 250 diamantes, eu não entendia nada, ela não sabia explicar nada, mas assim, eu olhava para ela e eu falava, eu acho que é isso, eu acho que é isso que eu estou buscando, né? E aí eu lembro que eu só perguntei para ela assim, é possível fazer em paralelo? Ela falou, porque eu também faço. Porque a Elaine, quando começou, não é esse furacão que ela é hoje, né? Que trabalha muito. Ela tinha os outros negócios, principalmente o Instagram. Então, ela também começou fazendo 3 vezes na semana, né? Algumas horas por dia. E aí ela falou que sim, e eu acreditei, né? Então, eu falei, eu quero, não sei como eu vou fazer, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro sobrando e, principalmente, não tenho perfil. Porque eu estava falando com uma ídola, gente. Eu era muito fã da Elaine, né? Eu sabia que ela era escritora, palestrante, e eu era extremamente tímida. E assim, meu Instagram era fechado, para vocês terem ideia, com as pessoas da minha família e amigos. Então eu fui meio assim, sabe? Tipo, meio louca. Falei, eu vou falar que eu quero isso, né? Tanto é que a hora que eu fechei o meu combo, eu entrei com o combo embaixador, porque eu falei, eu quero um desafio mesmo. A hora que eu entrei no carro e peguei a marginal, eu lembro que eu mandei um áudio. E eu falei assim, eu estou com frio na barriga. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, né? Não sei fazer. E aí ela falou, fica tranquila, porque a gente está junto nessa. Você pulou na piscina, a gente vai junto. Então, assim, sempre que eu começo a falar da minha história, é a história de uma pessoa comum, por quê? Porque não tinha tempo, né? O Rafa tinha 4 anos, o Pedro tinha 1 ano, eu tinha um bebê em casa, não tinha babá, levava para a escola de manhã, depois pegava, tinha que trabalhar no final do dia em casa, trabalhava com metas, né, agressivas, área comercial de multinacional.
não tinha dinheiro sobrando, muito pelo contrário, eu estava endividada e principalmente não tinha perfil, né? Então eu era uma pessoa bem improvável para esse negócio, mas todo mundo aqui na sala já ouviu falar, né? Será que eles falam muito? 90% crença, a Lili falou, né, antes de começar, e 10% ação. Então a minha crença sempre foi muito alta, de não saber o que eu estava muito sobre o negócio, mas assim, é isso que vai dar certo. Porque desde o começo eu me apaixonei pelo processo de fazer a Junesse, né? Então, uma dica que eu sempre dou é: o que é combinado não é caro. Eu sabia que ia ser desafiador. Se eu já não tinha tempo, se eu tinha vergonha, né? E eu estava fazendo um trabalho que eu precisava falar com as pessoas, eu precisava encontrar tempo, eu precisava aparecer um pouco mais. Eu sabia que eu ia sair da minha zona de conforto, né? E é o que eu sempre falo para todo mundo que eu cadastro. Olha, né? Os não são comuns, mas eu estou aqui a prova de que as coisas acontecem. Se permita viver o processo, né? E aí foi assim. Então, até o meu pérola foi o meu brilho nos olhos, porque eu também não sabia fazer o negócio direito. Eu levei 2 meses para fazer a minha primeira caseira, de tanta vergonha que eu tinha. Eu tinha vergonha de dar um depoimento, só para vocês terem ideia. A Elaine tentava marcar minha caseira, eu fugia dela como o diabo foge da cruz. Eu inventava desculpa, 1000 coisas para falar, meu Deus, não quero, né? E então eu era meu brilho nos olhos. Eu encontrava minhas amigas e falava: amiga, olha aqui, perdi 8 quilos, né? Então eu fiz o protocolo certinho do produto. Sempre aconselho, né? Eleja um produto e seja embaixadora, né? Porque é muito diferente você falar: ó, esse aqui é o resultado da Lili, esse aqui é o meu resultado. A sua crença é outra e a pessoa do outro lado, ela percebe. Então, eu ia vendendo o produto por conta dos meus resultados e eu ia falando para as pessoas, né? Amiga, você vive reclamando que não tem tempo. Eu encontrei uma ferramenta, eu encontrei uma empresa que eu acredito que vai ser isso, que vai me tirar do corporativo. Vamos! E aí, incrivelmente, né? Algumas pessoas iam dando sim, outras iam dando não. Aquelas, né, que a gente tem certeza ia me dando não. As melhores amigas iam dando não. E aí ia doendo, mas eu ia passando dessa, né? Porque eu ia me apegando no que estava dando certo. E aí o que acontece? Eu iniciei em abril, então em novembro eu era pérola. E aí eu estava doendo demais, porque eu passei a ter menos tempo, né? Eu passei a ter menos tempo, eu ia, todos os eventos eu estava. Então, Black, eu estava, a gente tinha o Gazeta aqui na Avenida Paulista, que é próximo da minha casa, todas as terças. A Elaine nunca falou para mim assim: Mônica, você tem que ir lá de terça-feira. Eu entendi que tinha um treinamento, né, de alguém que já tinha resultado e que eu podia levar um convidado que essa pessoa ia apresentar o negócio. Então eu ia, né? E só que muitas vezes eu saía de casa super cedo para ir trabalhar, as crianças ficavam dormindo e voltava correndo, dava janta, saía correndo para o Gazeta. De quinta-feira fazia caseira, porque eu peguei um período do presencial, né? Eu peguei 2019, de abril até praticamente um ano de presencial. Então, eu muitas vezes chegava, as crianças estavam dormindo, e muitas vezes, gente, muitas vezes eu tive dúvida, me questionei, não com o negócio, mas eu falava: meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Né? Porque parece que eu estou vendo meus filhos menos ainda. Só que quando estava muito desafiador, no que eu me apegava? Eu fechava os olhos e eu lembrava do dia que eu sentei com a Elaine e que eu falei para ela: eu quero tempo para os meus filhos, eu quero ter liberdade, eu quero tomar café da manhã. Todo mundo, acho que todo mundo não, mas o que eu mais falei nos hangouts, né? Qual era o meu sonho? Tomar café da manhã com os meus filhos, porque até os 4 anos do Rafael, eu não, só de final de semana, né? Eu saía muito cedo, como a grande maioria. Sai, deixa o filho na escola, deixava um na minha mãe. E eu lembro que eu tinha uma amiga que, quando eu falei da Junesse, minha melhor amiga, ela falou assim: amiga, aceita que dói menos, você já toma café da manhã de final de semana. E aí eu falei assim: ai, é verdade, né? Que ingratidão, acho que a gente tem que aceitar, né? E aí, de repente, eu falei: não, cara, não, talvez eu não seja a mulher que queira o café da manhã só de final de semana. A gente tem que se apropriar do que a gente quer. Então, quando estava muito desafiador, era nisso que eu me apegava, né? Eu fechava os olhos e lembrava: por que eu dei sim para a Junesse? Por que eu dei sim para mim? E aí eu falava: não, eu vou mais um pouco.
E o Caio falava isso para mim, né? No começo, falava para mim, falava nos treinamentos. No começo vai doer, então faz doer rápido. E às vezes vai ficar ruim, vai ficar pior ainda. Só que depois vai ficar muito bom, né? Então eu vou contar para vocês como ficou muito bom. Só que mesmo esse ruim, gente, é o que eu falei do processo. Eu ia me apegando no intangível. Então eu estava me desenvolvendo. Eu já comecei a fazer caseira, eu já comecei a apresentar produtos. Uma pessoa que nem falava, né, que tinha vergonha de ir numa sala dar um depoimento de 2 minutos, já estava apresentando produtos, apresentando binário. Eu ia me apegando nesse intangível. Os treinamentos que a gente tem aqui dentro, as pessoas que a gente se associa, né? Tanto é que sábado agora eu fui num parênteses, né? Fui numa festa junina das minhas amigas da vida, né? E eu vejo o quanto eu talvez não tenha mais nada a ver com a grande maioria das pessoas. Vocês têm muito mais a ver comigo, porque é a cabeça, né? São os objetivos. E tá tudo bem, né? Uma vez ou outra eu encontrar, é legal, eu sei que eu tenho a história, mas hoje eu quero estar com quem faz sentido para mim, né? Então eu comecei a valorizar essas coisas. E aí eu lembro que eu falei, meu Deus, e agora, né? Eu não tô nem dando o meu melhor aqui na Juness, e nem dando o meu melhor na JBS, eu trabalhava na JBS. Eu tô com menos tempo e eu quero pedir demissão, mas eu não posso porque eu não ganho ainda o suficiente aqui dentro da Juness. Quantos de vocês estão aqui e estão falando, mas eu não tenho resultado ainda para, de repente, fazer essa transição que eu quero, ou, de repente, sei lá, realizar algum sonho, que cada um aqui sabe o que, né, por que deu sim. O meu era pedir demissão, tá, gente? Mas tudo bem se tem pessoas que não têm esse propósito. É o que eu falo, não tem certo e errado. E aí eu lembro que as Pérolas ganharam um jantar com Caio Carneiro. Então, mesmo eu sendo neta dele, né? Eu, na verdade, bisneta, eu sou neta da Fabi, que é a esposa dele. Eu fui conhecer o Caio com praticamente 1 ano de negócio. Foi um jantar para as Pérolas. E aí eu lembro que eu cheguei mais cedo e sentei de frente para ele. E aí, gente, sabe aquela coisa assim? Eu fui meio injuriada para o jantar. E eu falei assim, cara, eu vou sentar na frente dele e eu vou perguntar algumas coisas. E eu vou pagar para ver. Eu vou fazer tudo que esse cara me falar. E eu quero ver se vai dar certo. Sabe aquela Maomé, né? Tem que ver para crer. E aí eu lembro que eu falei para ele, eu falei, Caio, tá doendo demais, porque eu tenho vontade de pedir demissão, porque eu amo fazer Juness, só que eu ainda não ganho o que eu preciso ganhar. Eu não estou dando o meu melhor aqui e eu não estou dando o meu melhor lá, né? Eu sei que tem muita gente, a gente está em mês de férias, né? As mães ficam assim, ai meu Deus, eu não estou nem fazendo Juness direito e nem cuidando dos meus filhos direito. Eu vivia assim, gente. Eu convidava no volante, era uma loucura. E aí o Caio virou para mim e falou assim, olha, primeira coisa, você não deve pedir demissão, porque você não tem mentalidade empreendedora. Você está me falando que você trabalha a vida inteira como CLT, né? Você tem reserva de emergência? Eu falei, gente, o que é reserva de emergência? Então, vamos lá, desenhou para mim. Ou seja, gente, zero, né? A mentalidade era zero. E aí ele falou assim, você precisa dar o melhor nas condições que você tem. E aí eu falei para ele, mas cara, eu já dou, porque eu faço jornais todos os dias, eu falo com as pessoas. E aí ele falou assim, tá, foi a dica que eu acho que foi a mais certeira para mim. Ele falou assim, você não tem que pensar qual é o horário que você pode fazer o Juness. Se pergunta assim, ó, qual é o horário que você não pode fazer o Juness? E aí eu falei, das 7 da manhã às 5 da tarde, eu não posso fazer o Juness. Ele falou, então você não vai fazer. Por quê? Porque senão você está achando que você está se ocupando de Juness. Você está aqui trabalhando e está pensando naquela pessoa que você tem que convidar. Aí você está aqui fazendo um follow-up e você está aqui, né, dando o celular para o seu filho. Nada sai, você não está com foco em nada. E aí ele falou, então, se você sabe o horário que você não pode, anotem essa dica, tá, gente? Mônica, eu não posso das 8 às 18. Tá, então qual é o horário que você pode? Eu posso, a hora que meu marido chega do trabalho, que aí ele assume as crianças, e eu posso trabalhar aqui das 8 às 20, das 20 às 22. E aí, gente, pega esse horário das 20 às 22 e faz o que tem que fazer. Porque ele falou, se você brinca de fazer Juness, quem paga a conta, essas são as pessoas que você mais ama. E eu não sei vocês, assim, mas eu tenho umas coisas que quando alguma coisa faz sentido para mim,
eu incorporo aquilo, né? Então, toda vez, até hoje, quando eu tô achando que eu tô fazendo ginástica, mas eu não tô, eu paro. Eu vou dar atenção porque eu tenho que dar e depois eu volto. Porque, gente, o movimento gera resultado. Então, é bem aquela coisa, né? O que a gente foca e expande. E aí eu falei, então tá bom, cara. Aí ele só fez uma pergunta: você consegue encontrar blocos de trabalho durante o seu dia? E aí eu falei, eu acho que eu consigo, porque eu tenho hora do almoço, que eu posso fazer Junesse, e eu visitava muito cliente. E aí eu pensei, tá, às vezes eu chego no cliente, fico ali 20 minutos até ser anunciada. O que que eu ficava fazendo, gente? Eu ficava no Instagram, rolando feed. Aí a gente vai lá para Nárnia, né? A gente começa a seguir a pessoa que está namorando que não sei quem, aí tá usando aquele vestido da festa. Quando você vê, você tá rolando ali, você não sabe nem. Você fala, gente, passou 20 minutos, o que eu tô fazendo aqui nessa página? Eu era dessas. Ou eu ficava atendendo uma amiga que não torcia para mim, para o meu negócio, mas me ligava todos os dias. E aí eu comecei a escolher as minhas prioridades, né? Eu falo que escolher as batalhas. Então eu comecei a encontrar blocos, que foi o diferencial no meu negócio. Então eu falo muito, como que fez a diferença para o meu Safira? Eu comecei a encontrar 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde. Só que aí eu já me planejava antes. Eu levava, por exemplo, hoje é segunda-feira. Eu já anotava no meu bloco de notas o que eu ia fazer nos 20 minutos amanhã. Então, eu ia falar com 3 pessoas, eu já levava ali o nome, o WhatsApp, porque aí aqueles 20 minutos eu era focado. Então, é isso que eu tenho que fazer. E eu sempre falo, né, para minha equipe, era muito mais fácil eu fazer Junesse quando eu não tinha tempo. Porque o tempo que eu tinha, eu sentava e fazia. Hoje, né, Lilian, acho que você pode falar com propriedade. A gente que tem o dia inteiro, que já é diretor, né, e eu pude fazer essa transição, pedir demissão, se eu não colocar na agenda e não fizer o que está na agenda, a vida me engole, as crianças me engolem, a rotina, a casa, a pia de louça. Quando você vai ver, você fala, meu Deus, passou o dia, eu não fiz o que eu tinha que fazer. Então, às vezes a gente acha que eu só vou fazer Junesse quando eu for diretora. Não é isso, gente. Não é bem aquela frase, né? Não é ter para ser. É o contrário, é ser para ter. É bem isso, para tudo na vida, para tudo. Eu estou muito negligente ainda com a atividade física, né? E eu fico vendo quando eu falo assim, eu só vou realmente gostar de atividade física quando eu fizer academia. Aí eu me matriculo na academia. Aí não é academia. Eu só vou quando eu fizer taekwondo. Aí eu vou para taekwondo. Aí não é o taekwondo. Por quê? Porque não é sobre isso, né? É mais a fundo. E aí, gente, só para finalizar esse parênteses, eu falei, quer saber? Então eu vou pagar para ver e comecei a fazer exatamente o que o Caio me falou. Agenda poderosa, todos os dias fazer Junesse no horário que eu posso e encontrar os blocos de trabalho. E aí, incrivelmente, 30 dias depois, no final de ano, eu me tornei Safira. 30 dias depois que eu paguei para ver, eu me tornei Safira. E o que é importante falar aqui para vocês, que foi o diferencial que trouxe a minha diretoria? Às vezes a gente negligencia, né? Porque aí era final do ano, era Natal. Então você vai falar, Natal, vou, né? As pessoas não querem saber de nada, deixa para o ano que vem. Eu incorporei aquilo. E as melhores pessoas, eu vi alguém falando da Mirla aqui. Eu não sei se é o teu direto. Ai, meu Deus, me desculpa, eu sou péssima com o nome. O Que eu Camilo, conheci. o Camilo, não foi? O Danilo? Camilo, ele estava O lá em Camilo. Fortaleza. Ele tá aqui? A esposa dele? Ele conheceu a Mirla. A Mirla, por exemplo, entrou nessa fase. Olha só, as melhores pessoas da minha equipe entraram nesse mês de dezembro, que eu virei a chave e que eu paguei para ver. Então, às vezes, a gente está agora, por exemplo, é um mês parecido, né? A gente está entrando no mês de férias. E eu sei que, por exemplo, vocês, acredito que muitos de vocês têm filhos, às vezes filho pequeno, tá de férias, e a gente fala, deixa eu tirar o pé esse mês e o mês que vem eu faço. Não, gente, porque pode ser esse mês que vão vir as pessoas que vão mudar o teu negócio. Porque uma diretoria, a Lilian só é uma diretora porque tem vocês aqui com ela, né? Não é o resultado da Mônica, da Lilian, não, é de um time, né? Então, quando essas pessoas começaram a vir, então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a Mirla, que se tornou Safira 25 agora,
Mas a Mila não é esse furacão que ela é hoje. A Mila era uma distribuidora, sem habilidade nenhuma, né? E aí eu já estava preparada para ajudá-la. A Sheila de Angola, minha equipe de Angola, que é uma equipe gigantesca, entrou nesse mesmo período. A Karine dos Estados Unidos, que acabou de voltar da Costa Rica, a única brasileira, gente, viajando com duplos, triplos diamantes de 60 anos para Costa Rica, entrou nesse período. A Valéria, que foi minha Safira da pandemia, meu 4º nível. A Bruna, que foi meu 1º nível, entrou nesse período. Então, olha só que quando essas pessoas foram entrando, junto com outras, eu não sabia, né? Nem eu sabia, nem elas, se elas iam ter resultado. Eu só estava mais preparada, e aí as coisas foram acontecendo no tempo que tem que acontecer. Muitas dessas pessoas existiram, obviamente, né? A gente sabe que o nosso negócio é sobre trazer pessoas, nem todo mundo que a gente oferece quer, e nem todo mundo que entra faz, né? A gente sabe que tem pessoas que desistem. E por que desiste? Na minha opinião, é porque aqui a gente tem muito, muito desenvolvimento pessoal, muita lapidação. E a hora que começa a apertar ali onde você precisa evoluir, não é por causa da Junesse, são coisas que a gente vai jogando embaixo do tapete, né? Eu acredito. Tipo, sabe, assim, a vida inteira, e aí aqui começa a gritar. Então, tem gente que eu falo, né, se você for esperto, você não vai precisar pagar terapia, coaching, você vai aprender aqui, você vai passar dessa, e aí muda o teu PIN, você vai vir com o resultado. E tem gente que desiste. Só que lá na frente vai se deparar com o mesmo problema. Então, foi aí que aconteceu o meu Safira. E olha só, aí virei Safira. E aí, gente, o que eu preciso falar, né, da agenda? Então, você vai fazer a sua agenda ali, vai encontrar blocos, anotem isso. Qual é o momento o que eu consigo eliminar, né, de distração, eleger as prioridades. Então, eu deixei de querer ser a dona de casa perfeita, a mãe perfeita. Eu não dava conta. Eu falei, eu vou escolher acelerar aqui na Junesse para ter o que eu quero. Então, nesse momento, eu vou fazer o grosso, né, da minha casa. E aí, conversei com meu marido, conversa com a rede de apoio, conversa com a esposa. Vai ter épocas que a gente precisa acelerar, como esse mês de julho. E aí, faça essa troca, né? Troca no sentido de, olha, essa semana aqui eu vou trabalhar mais, só que depois a gente compensa, a gente viaja, né? A gente... Não sei, gente, a minha mãe, eu pedia tanta ajuda, aí eu falava para minha mãe, era no domingo, eu ir na casa dela com um bolo e não levar o celular, né? Então, é a recompensa. E a gente tem que fazer isso, não só porque é uma troca, mas pela pessoa que está nos apoiando, né? Senão fica desleal, né? A gente só vem a mim e a gente não dá em troca as pessoas que estão ajudando a gente. E aí, olha só, virei Safira, depois no próximo mês me tornei Safira 25, quer dizer, as pessoas já estavam se movimentando, e aí veio a pandemia. Então, estava tudo indo, né? Tudo acontecendo. Veio a pandemia e meu marido foi mandado embora na primeira semana. E aí, quando ele foi mandado embora, foi a única vez que eu dei uma travada dentro da Junesse. Eu falei, meu Deus do céu, agora ferrou, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Meu marido demitido, se eu sou demitida do meu trabalho, aí a casa caiu. Só que aí o que acontece? É a nossa mente, né? Colocando todas as crenças. E a nossa mente, ela é a nossa maior aliada, mas quando ela quer, né? Ela é a nossa pior inimiga. Aí começou a vir várias coisas na minha cabeça. Se você perder seu emprego, você vai ficar sem salário, a Junesse ainda não te paga o suficiente, e aí você vai ter que tirar seus filhos da escola. E aí eu tive que falar, gente, para. Nada adianta eu participar de todos os treinamentos, escutar o Caio, o Fernão, né, fazer Milagre da Manhã, ler livro, tudo que eu já tinha... Gente, eu sempre gostei de desenvolvimento pessoal, então, todos os cursos que eu fui. E aí, na hora do vamos ver, você se entrega, né? Você se entrega à fragilidade ali. Eu falei, não, quer saber? Eu vou acelerar. Eu vou acelerar porque eu acredito nessa ferramenta. Eu estou no movimento, não tem por que dar certo. Eu não vou pedir demissão, mas eu vou acelerar. E aí eu conversei com meu marido e falei, Gabi, você segura as pontas com as crianças, né, à noite, porque todas as noites eu vou fazer Junesse mais do que eu já faço. E aí, gente, é pagar um preço, né? Então não tem, Lilian é diretora por acaso? Não, gente, com certeza ela pagou um preço. Né? A gente sempre fala, eu quero ser diamante, quero ser diretora.
A pergunta é, você quer pagar o preço? Porque tem, ah, Mônica, eu quero virar o meu Safira agora. Tem um preço, então a gente está num mês atípico, né, com combos promocionais. Desde que eu estou aqui, nunca teve um combo, né, com praticamente 30%, os mesmos produtos. É a campanha da Diamond Vision, então vai ter que pagar o preço, né? E aí, incrivelmente, as coisas começaram a acontecer. Safira 50, e aí depois estabilizou meu Safira 50, aí veio o meu Safira Elite, e aí quando veio o meu Safira Elite, que eu vi que eu já estava assim ganhando um valor com vendas, eu já estava destravando, eu já estava... Lembra aquele meu medo? Né? E uma coisa, um detalhe aqui, um parênteses. Sempre que eu acredito, a Fabi uma vez falou isso para mim, você só vai ter um PIN quando você passar do teu maior medo, né? Ou você fazer o que você não está querendo. Então, sabe aquela coisa, o sucesso está escondido atrás do que você não quer, né? E eu ainda assim, como Safira 25, eu ainda tinha muito medo de me expor. Muito medo de falar em público, de pegar o microfone. E aí, gente, cada um tem um medo. Hoje eu falei com uma downline minha que eu vi que ela estava meio sumida, eu fui lá, né? E é sempre emocional, sempre é, né, Lili? E aí ela falou, eu tô com muito medo do não. Medo, rejeição, eu tô travada. Falei, não, vem aqui. E aí é emocional, né? Então a gente está mais preparada para ajudar. E o meu medo era falar, gente, era falar. Só que eu entendi. Eu falei, se eu quero realmente ser uma Safira, uma diretora, não tem como. Eu vou ter que falar. E aí é fazer ficar fácil. Como é fazer ficar fácil? É fazendo. Tirar um pouco do peso. Não me comparando. Porque se eu me comparar, gente, com a Elaine, né? A Elaine, minha mãe maravilhosa, que eu sou muito grata, eu tô lascada, porque aquela mulher é um furacão. Ela, né? Então, assim, eu não tenho como me comparar com ela. Na disciplina, eu perco fácil, né? Eu falo, gente, cara, eu sou muito disciplinada, mas não tem como concorrer. A comunicação, só que quando eu me comparo com a Mônica, lá de abril de 2019, eu falo, eu sou mais que triplo diamante. Então, esse negócio, assim, se você ficar se comparando o tempo todo, é tiro no pé, né? Porque é desleal, você sabe do seu dia a dia, né? Do que dói, onde seu calo aperta. Então, eu falei, quer saber? Eu vou me acolher, mas eu vou fazer. Então, eu comecei a me colocar mais em condição de participar de um treinamento, de um seminário. Era fácil? Não, gente. Às vezes eu ia com dor de barriga, mas eu ia. E depois vai ficando leve, né? Então, hoje, né, Lili, acho que foi assim que a gente se conheceu lá na Expo, eu fui para o palco, né? Não sei se alguém me viu lá e eu até falei, cada um aqui sabe o que precisa lidar. Eu estou tendo que lidar com isso aqui, levantei o microfone. Se eu consigo, todo mundo consegue, gente. Porque eu falo, não tinha pior que eu. E eu tô vindo aqui, né, no processo. Então, veio o Safira Elite, por quê? Porque eu me coloquei para fazer o que eu tinha mais medo. Às vezes é para você, pode ser vender. Ah, eu sou péssima em vendas, eu não sei vender. Às vezes é convidar, às vezes é pedir o fechamento, às vezes é ajudar a equipe no sistema. Você só faz plano se tiver convidado seu. Não sei, né? Só que você precisa identificar e falar, eu vou fazer o que eu preciso fazer. E aí, incrivelmente, o resultado vai vir. Às vezes você vai sair da sua zona de conforto, às vezes não, sempre. Mas eu te garanto que vale a pena demais. E aí, quando veio o meu Safira Elite, né, que já tinha estabilizado ali um X, que eu considerava, eu coloquei o intangível, né? Eu falei, cara, não importa. Eu pedi demissão e ter tempo para os meus filhos, quanto vale isso? Para mim, valia muito mais que alguns R$ 1.000, né? E aí, eu pude, em novembro de 2020, chegar para o meu chefe numa multinacional, onde estava todo mundo desesperado para não perder emprego ou redução de salário, sentar com ele e falar, eu estou pedindo a minha demissão. Ele falou, Mônica, você está louca, o que você precisa? Porque aí, gente, nesse meio tempo, eu estava me desenvolvendo demais aqui dentro. E estava fazendo o quê? Estava repercutindo na empresa. Então, eles estavam querendo me promover. E aí ele falou, o que é? É salário? É cargo? É cliente? E aí eu falei, não é nada disso. Hoje eu tenho vontade de ficar perto dos meus filhos. Não é que eu não vou mais trabalhar. Eu vou trabalhar, mas hoje eu vou fazer uma coisa que eu amo. E aí, pedi demissão, né? Então, numa segunda-feira, eu acordei, eu lembro que eu abri os olhos e eu falei, meu Deus do céu, 2 anos
por conta de um sim que eu dei totalmente sem habilidade nenhuma, com muito medo. Eu estou realizando meu maior sonho, né? E aí eu falei, então tá, agora tá tudo certo, pedi demissão, era o que eu queria. Aí vem dona Fabiana Sawaia, quem conhece aqui? Fabi Sawaia, faca na caveira, me chama e fala assim, e aí, vamos para a diretoria? E aí eu sempre brinco, né? Eu falo, gente, o que vocês acham que eu falei? Todo mundo fala, vamos. Eu falei, não, Fabi, não, diretoria não. Ela falou, como não? Aí eu falei, Fabi, pelo amor de Deus, diretor, eu tinha crenças terríveis de diretoria, porque eu sempre trabalhei no corporativo, né? Eu falei, diretor, não tem vida para nada, diretor muda muito seus valores, eu ainda não sei mexer em todos os relatórios do J-Office, eu não sei se eu consigo ir para um palco de uma Arena Junesse, e ela só me escutando. Ela virou para mim e falou assim, Mônica, talvez você vai chegar na diretoria justamente porque você não manja todos os relatórios, você fez o feijão com arroz, o básico, porque o nosso negócio é a simplicidade. Claro, né, gente, que a gente tem que se desenvolver, mas não importa, o que o Fernão fala, não importa currículo, talento, o que importa é sua fome, o seu sonho, o seu brilho nos olhos. E aí ela foi falando e eu falei, cara, é isso. É isso. Eu não sou Mônica de, né, as pessoas falam, 2 anos você virou diretora? Concordo, foi rápido. Até eu falo, caramba, parece um sonho. Mas a Mônica é além de Junesse. Cada um de vocês são únicos, vocês têm uma história. Não é porque o Tiago está aqui dentro da Junesse e ele é o resultado que ele está construindo. Não, quem que é o Tiago? Antes, né, no profissional dele, na vida, na infância. Eu fiz um seminário agora, eu coloquei para fechar aqui, posso até colocar para vocês. Eu coloquei a foto da Mônica criança, com todas as dificuldades que eu tive, né? Que eu não vou trazer aqui agora, mas eu não sei como, porque por isso que eu falo, tudo é bênção, gente, tudo é bênção na nossa vida. As faltas que eu tive, me fizeram, né, ter que correr atrás. E eu falava, por que não eu? Por que não eu? Né? E aí eu pergunto para vocês, por que não vocês? Por que não é o Tiago, o próximo diretor? Né? Por que não é a Clara? Por que não é a Josinete? Você primeiro precisa acreditar que é. Né? Eu olhava, quando eu ia no Gazeta, eu olhava ali aqueles diretores, o Rafael Perioli, falando que tinha dado um abraço caloroso. Era tão distante. É que agora, né, Lili, às vezes as pessoas falam para mim, você não tem ideia, né, o que você representa. Eu não tenho mesmo, mas quando eu olhava aqueles caras, assim, eu falava, gente, era tipo celebridade, né? E aí eu lembro que eu olhava o Fernando Izumi no palco, com vergonha, esquecendo, ele esquecia a história dele, né? Até hoje, quando ele vai dar o depoimento, ele esquece a história dele, porque ele tem dislexia. E eu falava, cara, aqui a gente pode ser quem a gente é, então é isso, né? Eu vou poder ser a Mônica. Né? Claro que eu quero ser muito melhor. Hoje eu falo muito melhor do que há um ano atrás, mas eu posso ser, e exatamente por ser quem eu sou, que eu vou conectar pessoas que têm a ver comigo. As pessoas da minha equipe estão comigo porque elas se identificam, né? Então, incrivelmente, quando você vai fazendo um movimento, pessoas vão chegar até você. Por que que a Mônica, né, chegou no Elite? Porque tenho pessoas com habilidades diferentes e habilidades muito melhores do que eu. Então, o Camilo estava ali em Fortaleza, né? A Mila, minha última Safira 25, ficou 1 ano e meio comigo, e aí vai para Safira e eu vai, e ela, né, várias crenças, e eu não, vamos lá, ajudando. A hora que ela virou, é uma equipe que está crescendo demais, mas ela é única, ela tem habilidades de oratória que eu falo, cara, não precisa se comparar, né? Ela tem o jeito dela e eu tenho o meu e tá tudo certo. Então, a minha diretoria foi assim, e eu falo para vocês, então, em abril de 2020, não, em janeiro de 2020, eu era uma Safira, ainda com alguns medos, com algumas pessoas na minha equipe que tinham acabado de começar, que eu não sabia se tinham habilidade, se iam vingar, se iam desistir, mas eu estava ali fazendo 9 ciclos. E aí, em novembro de 2020, eu fechei novembro com 280 ciclos. Então, se vocês pararem para pensar, se vocês se perguntarem hoje, nossa, será que poderia acontecer isso comigo? Sei lá, é que eu tô falando do Thiago porque ele está bem aqui na minha frente, mas o Thiago,
estou fazendo 8 ciclos, nossa, e agora, sei lá, é que a gente não está, né, em janeiro, a gente está um pouco mais. Mas, enfim, se você falasse para mim isso lá atrás, vocês acham que eu ia acreditar? Não. Mas foi o trabalho, o movimento, as coisas foram acontecendo. Então, gente, o que eu posso falar para vocês? A gente está num período maravilhoso, né? Hoje, como diretora, eu tenho algumas informações, alguns insights, né, Lilian? A gente já consegue perceber mais coisas do que quando a gente é um executivo, né? É o que eu sempre falo. Tem gente que fala assim, como que é uma agenda de diretor? Eu falo, gente, eu nunca quis saber o que eu tinha, o que era uma agenda de um Safira Elite. Eu sempre quis saber o próximo passo. Olha o próximo passo. Quando você chegar lá, aí você olha, anda mais um pouco, né? Não antecipe. Então, hoje a gente consegue enxergar mais coisas, né? E a gente está entrando num mood aí de crescimento, de coisas novas. Vocês viram ontem, né? O kickoff, o que vem por aí. E esse mês é um mês que a gente precisa relançar o nosso negócio. Então, a semana passada, eu peguei a minha lista de novo e acreditem, tá? A diretora já falou com todo mundo? Não, a gente não falou com todo mundo. Porque o tempo todo a gente precisa se relacionar. Uma dica, né? Se tiver alguém novo aqui que fala, mas eu tenho medo de convidar, minha lista está acabando, minha lista acabou. Você faz essa pergunta: quem é a pessoa nova que cruzou o seu caminho no dia de hoje? Essa pessoa tem que estar na tua lista. Pode ser uma caixa de supermercado que te atendeu bem, pode ser uma vendedora de shopping. O meu último cadastrado, até comentei com a Lili hoje. Gente, vocês vão rir, mas é um ficante de uma amiga. Ficante, né? Porque eu tenho uma amiga que ela se separou, agora ela tá se achando novinha. E aí, enfim, gente, a gente foi para eu fui para ganhei o ingresso do show do Joel. Então, a gente agora já fica, né, com a antena ligada. E aí ele foi e tal. E eu, né, percebi, o cara super antenado e tal. A hora que ele me falou assim, eu conheci o Joel através do Caio Carneiro. Falei, não, espera que eu vou precisar pelo menos plantar a sementinha ali, né? Aí eu falei, nossa, os dois são demais. Eu trabalho indiretamente, eu trabalho com o Caio. Aí ele, que legal, o que você faz? Eu falei, trabalho com marketing de relacionamento, conhece? Aí ele falou, conheço. Nossa, mas que legal, o Caio faz. Eu falei, faz. E aí, gente, é isso, né? Entrou na minha lista. Eu prospectei ele ali dentro de um show? Não, eu só deixei ali, né, o meu trabalho de implantar a curiosidade e, obviamente, depois que passou, eu falei com a minha amiga, amiga, você me passa o telefone do Diego? Eu quero apresentar jornais para ele. Ela nem tá mais com ele, mas tá tudo certo, gente. E aí, fui para Orlando, né? Não sei se quem me acompanha, a gente teve uma campanha da nossa equipe e bati, vou até para fechar aqui, vou compartilhar com vocês. Fui para Disney, para Orlando, e aí a gente ficou sabendo lá que o Caio ia para o Maria Imaculada, né, aqui na Paulista, fazer um plano. E esse é o nosso negócio, gente, é usar a nossa caixa de ferramentas. Às vezes ele não vai se conectar comigo, não vai, não tem filho, enfim, né, tô casada. Mas quando ele falou, Caio, eu preciso usar. Às vezes você é nova e fala, Mônica, mas eu não tenho resultado. Gente, usa histórias, né? E liderança, usa a Mônica, que saiu do corporativo, usa, não sei, contem histórias. E aí, eu estava lá em Orlando, eu mandei uma mensagem. Falei, oi, Diego, tudo bem? É a Mônica, olha, lembra que a gente conversou, né? Então, o Caio vai fazer uma apresentação da minha empresa. Eu não estarei lá, mas se você puder ir, gente, eu fiz o meu trabalho, comprei a pulseira, pedi para ele procurar uma pessoa que não tinha ido para Disney, ela entregou a pulseira, ele sentou lá e assistiu. Quando ele foi embora, eu mandei uma mensagem: oi, me conta, o que você mais gostou? Se viu trabalhando com a gente? As perguntas que a gente sabe, né? Só fazer o trabalho, até o fim. E aí ele falou: gostei, mas não é meu momento. O que eu fiz, gente? Mantive o follow-up. E aí agora, quando começou esses combos, o que eu estou fazendo? Eu estou falando com todas as pessoas de novo, todas. Tem gente que não me responde, muitas. Tem gente que fala não, continua não querendo. Mas tem gente que fala, me conta, o que é? O investimento diminuiu? Olha só, acabei de fechar minha empresa. Foi o que ele me falou. Eu não estava na vibe, mas acabei de fechar uma das minhas empresas. Quero saber. Fiz uma caseira, convidei, ele foi, tirei as dúvidas, entrou. Por quê? Porque eu mostrei para ele o potencial. Então, não negligenciem, gente. E assim, mas é porque é para você. Não é, não é. A gente, talvez,
né? As pessoas que vocês acham que têm mais resultado, é só porque o funil é maior, porque a gente fala com mais pessoas. Então, eu sei que é um mês desafiador, principalmente para quem tem filho, porque é férias, não tem como falar não, sei, porque eu tenho 2 filhos, né? Eles estão ali com o pai, daqui a pouco o Pedro aparece aqui, as pessoas já estão acostumadas, ele invadir a reunião, mas coloca na tua agenda, faz 1 hora por dia, sabe? Assim, é que 1 hora por dia, né, Vivian, a gente até fica meio assim num mês como esse. Mas se você quer um resultado, é o mês que você precisa usufruir de tudo isso. Né? Eu ganhei meu bônus de executivo de R$ 330. Foi muito bom, porque você se empodera quando você vai apresentar a campanha. É diferente você falar, eu já ganhei esse bônus. R$ 330, às vezes, não muda a nossa vida, né? Muda a vida de vocês. Mas ganha R$ 330 e proporciona um jantar para a pessoa que você mais ama. E fala, é o meu trabalho que está pagando isso. Gente, é sobre isso, Junesse, né? Se vocês virarem essa chave, é que é um lifestyle, muda o jogo, sabe? Bati o meu bônus de Safira, depois bati o meu bônus de Safira Elite, R$ 24.000. Então, não achem que isso não vai acontecer comigo. Primeiro, vocês precisam decidir, né? E aí eu posso falar para vocês, o que vocês fizerem agora, esse mês, as pessoas que vocês trouxerem, a gente fala, né, inflar a nossa base, vai dizer muito sobre como vai ser o seu resultado na Expo, né, que vai ser aqui em São Paulo, vão ser super bem recebidos, então, o seu resultado na Expo e principalmente 2023. Porque lá atrás, em dezembro, quando o Caio me falou, faz essa agenda, eu bati a minha primeira viagem, que foi o cruzeiro, toda a equipe praticamente, Furacão, a equipe era pequena ainda, todo mundo foi e eu não pude ir, a minha chefe não me liberou, e eu lembro que, só para a gente fechar aqui, né, eu tinha 2 opções, ou sentar em cima do problema e chorar, né, e falar, a vida é assim mesmo, para mim nunca nada dá certo, ou falar, que foi o que eu fiz, né, é a última vez que alguém vai mandar na minha agenda, é a última viagem que eu perco da Junesse, a primeira e a última. O que eu fiz? Eu peguei numa terça-feira, chovendo, todo mundo lá no cruzeiro, fui para o Teatro Gazeta. E aí estava lá Ana CFG, eu lembro que estava Ana CFG no palco, acho que tinha eu e mais 5 pessoas. E ela falou assim, o jeito que você terminar o ano de 2019 vai dizer muito sobre o seu 2020. E eu acreditei. E aí eu saí de 8 ciclos para 280. Né? Passei a minha mãe furacão. Para vocês verem como esse negócio é improvável, gente. Então, o que eu quero dar de dica para vocês é não negligencie, tá? Esse mês, se coloque em movimento. Então, de repente, se alguma coisa fez sentido, né? Ou não, só fala assim, eu vou me colocar em movimento. Porque vocês vão ver que pessoas vão aparecer. Se vocês não cadastrarem, vocês vão vender mais. Se vocês não venderem, eu tenho certeza que vocês vão ficar melhor para convidar, vão ficar melhor em contornar a objeção, vão ficar melhor em apresentar plano. E o que vai acontecer? Quando pessoas vierem até vocês, vocês vão estar mais preparados. A Mirla, hoje, a gente perdeu as contas, né? De quantos cadastros rolaram ali em Fortaleza. E ontem eu falei com ela veio para um curso, né, aqui em São Paulo, e eu tô falando muito dela porque eu sei que é do Nordeste, né? Então, talvez vocês se familiarizem, porque às vezes a gente acha que São Paulo é mais fácil, enfim, né? Aquelas muletas que a gente costuma... Eu sei, gente, porque eu também sou humana, né? Às vezes eu pego também umas muletas, sabe? Que eu tenho que tirar e jogar fora. E eu falei para ela, qual é a sensação da renda residual? Você está entendendo agora? A gente não é diamante, mas olha só, você está passeando aqui e as coisas estão acontecendo, né? E eu falei, e essas pessoas só estão vindo para a tua rede porque hoje você está muito preparado. Então, valeu a pena você ter ficado 1 ano e meio chorando as pitangas, está doendo aqui, eu não sei se eu estou pronta, eu não sei que o Safira não vai. Valeu a pena? Valeu. Então, tenho certeza que se vocês colocarem em prática o que eu falei, que é o que vocês escutam o tempo todo, né? A agenda é acreditar, é falar com mais pessoas, é viver um estilo de vida mesmo, as coisas vão acontecer. Aí, Lili, só se você me permite aqui, vou compartilhar. Posso? Não sei se eu consigo compartilhar. Só uma coisinha para vocês. Depois dessa mentoria, você pode tudo que você quiser. Você não está entendendo. Vou botar você de co-host agora.
Faça Tá, que só para eu compartilhar aqui com vocês, para vocês verem como... Eu sei que a Lilian também é daí da lei da atração, que eu vejo ela direto com a Mari, né? Espera aí que eu vou compartilhar e vocês vão entender. Quando eu sentei com a Elaine, uma das coisas que eu falei para ela é: eu quero tempo para os meus filhos, né? E falei com o coração doído mesmo. Falei, eu não aguento mais sair muito cedo, muito tempo, tô sempre cansado, e achar que isso tudo é para o outro, que nunca é para mim, né? E aí eu lembro que eu falei para ela assim: eu, eu também não aguento mais colocar meus sonhos, né, dentro da gaveta. Não foi dentro da gaveta, porque esse termo a gente usa muito aqui, mas eu falei, eu acredito que a vida não seja isso, correr atrás do rabo, né? Eu sinto que eu ganho bem, eu era sênior, mas eu falei, eu não vejo nem onde vai o meu dinheiro, porque era uma vida tão assim, ó, sabe? Sem sentido, né? Acorda, trabalha, volta, cansa, espera a sexta-feira chegar. E aí eu falei assim, eu quero viajar, eu não conheço nada, né? Cada hora é uma coisa, primeiro é minha casa, depois é o carro, depois é a faculdade, depois o pós, depois as crianças. Nunca chega a minha vez, né, de realizar meus sonhos. E aí, nessa semana, eu tinha cancelado a minha viagem para Disney, porque eu fui apagar um incêndio. Eu já estava acostumada a viver assim. E aí, ela, com 3 meses de negócio, ela não sabia nem o que ela estava falando, mas ela falou assim para mim: essa ferramenta vai fazer a gente rodar o mundo, 0800. E fica tranquila, você vai para Disney. E eu acreditei, mas falando, gente, essa mulher é mais doida do que eu pensava, né? Só que eu acreditei, eu fui lá e tirei meu passaporte. Então, assim, ó, finge até tornar-se, né? Uma vez eu escutei isso. Finge até tornar-se. Eu fui lá e falei, vou tirar meu passaporte. E com 10 meses bati minha primeira viagem para Punta Cana, só que aí veio a pandemia, aí levou um pouco mais de tempo, mas tudo bem, né? Então, acho que está aqui para trás. Aqui é minha apresentação. Então, aqui foi Punta Cana, né? Meu marido super me incentivou, fui sozinha. Depois fui para a Costa do Sauípe, aí foram as crianças, o Gabi. E aí aqui, a Fabi, no final do ano, com o lançamento do Nubori, essa mente mestra que a gente tem, né? Ela realmente leva a régua mesmo, e ela criou uma campanha para a Disney, uma campanha muito desafiadora, porque a gente tinha que bater o teto de Punta Cana em 30 dias, em 20, né, quando ela lançou, e a gente surfou a onda no Nubori, né, porque o Nubori foi uma onda muito grande, quem surfou sabe que aproveitou demais. Eu tive um resultado do meu produto de 15 dias muito bom, então eu consegui vender muito, cadastrar pessoas, trazer para o negócio, porque era ali o resultado do produto, a gente começou a passar a mensagem, e aí eu bati a viagem. Então, 3 anos depois, que eu sentei numa cadeira com a Elaine, a gente estava junto, né, na Disney, e o que eu posso falar para vocês é que quando eu vi esse Mickey, gente, eu não sei explicar para vocês, mas eu até falei lá na nossa reunião, as pessoas riram demais, porque eu falei assim, eu até sabia que era uma pelúcia, mas o que eu chorei, porque eu falei, se materializou, né? Então, sonhem muito, entenda que essa ferramenta pode realizar o sonho de vocês. Não sei se é a Disney, não sei se é demissão, não sei se é dinheiro, não sei se é liberdade, eu não sei, né? Cada um tem cada sonho particular aqui, mas essa ferramenta pode proporcionar. Aí fui lá conhecer a sede, para quem não conhece, ela existe, né? Saiu da teoria, não é mais um slide, ela é real. Depois fui ali para Cancún, aí fui com o Gabi, os maridos. Meu marido agora eu que lute, né? Imagina que eu vou ganhar para... Olha, eu apresentando o plano. Só para a Mônica, né? Agora ele viciou. E é isso, gente. Então, espero que tenha feito sentido. Eu acho que a primeira coisa é vocês entenderem que isso aqui é para todo mundo, né? Dá trabalho, não é trabalho, né? É um trabalho como outro qualquer. É simples se você virar a chave, que é um processo, né? E fazer leve, né? Eu falo, a gente precisa ser feliz. Eu vejo às vezes a Lívia no Instagram fazendo reunião 5:30 da manhã. Eu falo, gente, é isso, cara. Cada equipe encontra a sua identidade, né? Vai ter desafios, vai ter dia que fica difícil, mas aí você fecha os olhos, se conecta com o teu sim, que vocês vão ver que vai valer a pena. Certo? Meu Deus do céu!
Galera tá em choque aí, muitas mensagens, tem gente sem ar, tem gente... Vocês estão vendo essas mensagens que vocês estão vendo aí no chat? Eu recebi muitas diretas assim, ó, essa foi para mim, essa foi para mim, né? Então, assim, Mônica, gratidão. Se eu dissesse a você, não tinha hoje uma pessoa melhor para estar nesse momento, para o que a gente vai fazer daqui a pouco. Eu precisava de alguém que dissesse exatamente o que você falou. É Deus, meu bem. Deus coloca tudo certo. E Goiânia está aí para não me deixar mentir. Certeza que ele escolheu a dedo no dia certo, porque, assim, eu tenho certeza assim que Deus fala, né? Através das pessoas, e ele faz isso. Tenho certeza absoluta que todo mundo tirou uma mensagem, que todo mundo sentiu aí, e eu não falo que pegou motivação, não. Todo mundo sentiu alguma coisa, fazer aquela, ou a chavinha virar, né? Ou aquele apertozinho assim, porque é isso que faz a gente fazer, né? A gente receber algo que lhe move, né? E a gente vai passar uma mensagem daqui a pouco, né? Quando eu acabar, eu falei para o pessoal, quando a Mônica acabar, eu vou fazer um desafio, né? Um comprometimento com alguns. Fica só quem quiser. Porque eu vou printar a tela, vou saber o nome, a gente vai fazer isso junto. Mas eu quero colocar esse time para subir a barra, subir a régua, acreditar. E eu tenho certeza que, assim, cada um sentiu um pouquinho da Mônica em algum momento da história, em alguma frase, trouxe para si, para impulsionar, para fazer esse julho acontecer, acreditar no que não acreditava. Tenho certeza que até uma hora atrás tinha gente que não acreditava no mês de julho ter algo relevante. E agora acredita, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um mês incrível. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua entrega. Obrigada, Lívia. É um prazer, né? Eu acho que o nosso trabalho, a gente poder crescer e contribuir, não tem preço, né? Eu fiquei tantos anos trancada no corporativo que eu não me via muito lá, né? Acho que era isso. Às vezes eu queria ajudar e não podia, né? Ou às vezes eu queria uma ajuda e não tinha. Então, o nosso negócio é mágico mesmo. E não tem certo e errado, né, gente? Eu tô vendo muitos homens aqui, então falei muito de marido, né, de filho. Às vezes você não se identifica totalmente com a minha história, mas acho que o principal é vocês entenderem assim, o que eu quero com a Junesse? Entender que ela pode proporcionar, né? Só que aí você primeiro precisa acreditar e fazer um movimento. E aproveitar esses 6 meses. Só que, né, vamos começar, a Fabi ensina muito isso para mim, então, para a gente fechar aqui, qual é o pequeno movimento que eu posso fazer hoje? Porque às vezes a gente acha que, ai, meu Deus, mas vai dar um trabalho, imagina, até tem todas as pessoas para minha equipe desenvolver. Tá, mas o que você pode fazer hoje? Hoje você pode aproveitar o mês de julho, esses combos, né? E assim, ó, gente, pode vir uma pessoa para a tua equipe que, sabe, faz a coisa acontecer. O nosso negócio é exponencial, é louco, né? Então, acreditem, peguem para vocês e continuem aí na vibe, né? Eu acompanho um pouco a Lilian, então ter uma liderança perto, assim, não é todo mundo que tem, né? Então, vocês, já que vocês têm essa mão estendida, pega na mão, sinaliza, né, o que vocês querem e tá tudo certo. Tem gente aqui que não quer ser diamante, tem gente que não quer ser diretor, mas o que você quer aqui dentro? O que você quer, vai e faz. Não perde o tempo de vocês, não. Certo? Ó, obrigada. Boa semana para vocês e eu espero vocês em São Paulo. Espero que não esteja chovendo, para a gente não ficar com essa fama, né? Mas tenho certeza que vocês vão ser muito bem recebidos aqui. Já, já, né? Vai voar, vai fazer assim. Lilian, obrigada. Obrigada. Você foi um anjo, um anjo. Você vai ver Conta resultados comigo. daqui. Abraços na Expo por causa desse dia de hoje, tenha certeza. Obrigado, Mônica, pelo seu tempo. Gratidão em nome do meu time. Ótima semana, gente. Tchau. Obrigada. Beijo. Respira, pessoal. Respira. Tá tudo certo. E aí? O que vocês acharam?